Boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O PSD acabou de, ou está a dar entrada neste momento de um requerimento parlamentar para conhecimento e disponibilização pela Caixa Geral de Depósitos da lista dos 50 maiores devedores que tiveram ou têm situações de incumprimento ou de reestruturação de créditos junto da Caixa Geral de Depósitos, considerando um período temporal desde o ano 2000. Porquê? Naturalmente, o presidente do PSD, Rui Rio, já fez esta exigência há algumas semanas, sem resposta. Passadas essas semanas, anunciou que o passo seguinte era, obviamente, tendo havido essa divulgação pela parte do Governo ou da Caixa Geral de Depósitos, que esse requerimento e esse pedido fosse feito formalmente. E porquê? Os portugueses tiveram, no último ano, que fazer um esforço de 4 mil milhões de euros de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Estamos a falar de 350 euros, ou mais de 350 euros por português, para injetar na Caixa Geral de Depósitos. Uma grande parte disto destinou-se a cobrir ou a tapar, por força de recapitalização, imparidades, buracos gerados por créditos que tiveram problemas de cumprimento, de reestruturação, com alguns deles com perdões de capital e de juros. Ou seja, os portugueses contribuintes foram chamados a fazer um esforço enorme para que, no caso especial, alguns grandes devedores pudessem beneficiar na medida em que, tendo ou obtido créditos com condições de risco altamente questionáveis, mas que foram concedidos, com condições que não deviam ter sido concedidas, alguns eventualmente sem as garantias que eram adequadas, e é sabido que há uma concentração especial e preocupantemente elevada em um grupo pequeno de devedores ou individuais ou grupos empresariais. E, portanto, quando os portugueses são chamados a um esforço tão grande de injeção de uma verba tão elevada no banco público, é inaceitável que não seja conhecido dos portugueses quem foram aquele grupo limitado que teve uma vantagem muito grande com os créditos que foram concedidos em condições muito duvidosas e que tiveram incumprimentos ou reestruturações quando a situação de incumprimento se verificava ou estava iminente. E, portanto, o que neste requerimento que distribuído aos senhores jornalistas nós pedimos é, naturalmente, uma informação quais é que são essas 50 maiores posições de devedores face à Caixa Geral de Depósitos que tenham incorrido em algum momento desde o ano de 2000 em situações de incumprimento ou cujos créditos tenham sido reestruturados, quais é que são as condições e os valores desses créditos que foram concedidos, garantias que foram prestadas ou não, eventuais renegociações que possam ter sido realizadas, com eventuais perdões de capital ou de juros, quais as consequências ao nível de constituição de imparidades, provisões ou chamados write-offs no balanço da Caixa Geral de Depósitos e, por isso, necessidades adicionais de capital, mas também quem é que foram, do lado do banco público, as pessoas que estiveram envolvidas nas decisões de concessão destes créditos ou nas suas reestruturações. Portanto, é uma informação, de facto, ampla sobre um conjunto limitado. E, creio que os senhores jornalistas sabem, mas vale a pena recordar que esta matéria tem um histórico. Não é a primeira vez, de facto, que o PSD faz um pedido semelhante a este. O primeiro pedido realizado pelo PSD foi em 2016, em outubro de 2016. Depois desse requerimento realizado e entregue pelo PSD aqui no Parlamento, decorreram 2 meses, ao final dos quais o Governo não, nem a Caixa Geral de Depósitos também não,
entregaram esta informação. O PSD, juntamente com o CDS, promoveu a constituição de uma comissão de inquérito, a primeira CPI à Caixa Geral de Depósitos. Nessa comissão parlamentar de inquérito, uma das primeiras pedidos que o PSD fez, constava aliás do objeto da comissão parlamentar de inquérito, foi informação sobre estes maiores créditos. Para se perceber a prática da gestão da concessão de crédito na Caixa Geral de Depósitos com consequências muito negativas, e há N notícias que os senhores jornalistas conhecem sobre alguns destes casos pontuais, sem se conhecer os contornos, nem da decisão, nem dos montantes. O PSD fez este pedido, acompanhado do CDS, desta informação, tinha esse direito putestativo, ele foi reencaminhado às autoridades. Governo e Caixa Geral de Depósitos recusaram-se a entregar essa informação, invocaram um suposto sigilo, um dever legal de sigilo. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a pedido do PST, levou este assunto aos tribunais, designadamente ao tribunal competente, que era o Tribunal da Relação. O Tribunal da Relação decidiu que a Assembleia da República tinha um poder que era superior a este dever de sigilo. E, por isso, ordenou que esta informação fosse entregue ao Parlamento. O que é que aconteceu? Caixa Geral de Depósitos, regulador, governo, ainda tentando travar isto, apresentaram um recurso. Ou seja, a última e a decisão que temos dos tribunais sobre a substância desta matéria é que o Parlamento tem o direito a conhecer. Enquanto o recurso não era decidido, o recurso para o Supremo não era decidido, também se lembram os senhores jornalistas o que é que fizeram? Os partidos de esquerda, PS, PCP e Bloco, juntaram-se para terminar abruptamente, e lembramos-nos, praticamente sem conclusões, a Comissão Parlamentar de Inquérito, para que não houvesse tempo para que essa informação chegasse. Nós voltámos a insistir, o líder do PSD, Rui Rio, voltou a insistir com a divulgação dessa informação, enquadrou bem isto, o porquê da pergunta, e continuamos sem informação. E a pergunta legítima que os portugueses se colocam e que o PSD também coloca é: o que é que estão a esconder? De que é que têm medo na divulgação desta informação? Porque é que uma coisa que é muito fácil de compreender, se há um grupo pequeno e limitado de agentes privados que tiveram um benefício, não por entrarem numa relação comercial normal com a Caixa Geral de Depósitos, era por terem tido créditos em condições vantajosas e que ainda assim terem entrado em situação de incumprimento ou reestruturação. Foram essas reestruturações e incumprimentos que causaram problemas de capital na Caixa e que levaram a que os portugueses tivessem que injetar dinheiro. Porque é que os portugueses não sabem de quem é que beneficiou, em que montante, porquê e quem é que participou nessa decisão? Uma pergunta última. Dizem alguns que esta informação é uma informação que não faz sentido ser exigida e ser divulgada. Os tribunais já resolveram a questão jurídica, se quiserem, dizendo que há um dever de entrega à Assembleia da República, que tem a responsabilidade de fiscalização, ainda mais tratando-se de um banco público. Mas nós acabamos, há minutos, de discutir no Parlamento uma matéria que parece diferente, mas tem semelhanças, que é a concessão de benefícios fiscais. O que é que acontece na concessão de um benefício fiscal? O Parlamento, e eventualmente depois o Governo, trata de uma forma diferente, concedendo uma vantagem à custa dos contribuintes, porque se há um benefício fiscal para uma certa empresa, há uma perda naturalmente para a generalidade dos contribuintes. Havendo um benefício fiscal, há um conjunto de agentes económicos que têm um tratamento especial e têm um ganho e uma vantagem patrimonial que é suportada pelos contribuintes. Há muitos anos dizia-se que revelar a informação de quem são estes beneficiários seria contra o sigilo fiscal, introduziria problemas no funcionamento da máquina fiscal. Os portugueses, há muitos anos, decidiram que, obviamente, se há alguns que têm um tratamento especial à custa e à conta do esforço da maioria, essa informação devia ser conhecida. E, por isso, há já vários anos que em Portugal, todos os anos, é publicada uma lista nominal com valores e a identificação da empresa do beneficiário dos principais benefícios fiscais. Da mesma maneira, numa outra matéria que parece diferente, mas tem o mesmo tipo de reflexão, relativamente aos contratos públicos.
Durante muitos anos se entendeu que os contratos públicos deviam ficar reservados. Defendia melhor a administração e a sua capacidade de contratação. Os portugueses há muito também perceberam que se há uma decisão de contratação de conceder um contrato, isto é, uma renda por prestar um certo serviço ou uma venda ao Estado, isto significa a um dado agente económico dar-lhe uma vantagem e, por isso, as condições, a identidade desse contrato tinham que ser conhecidas. E, por isso, há um site, que é o base.gov, onde podemos conhecer os termos em que alguns agentes económicos beneficiam de uma decisão do Estado que é financiada e paga por todos os contribuintes. Ora, aqui é exatamente o mesmo princípio. Restringindo isto aos principais devedores que incumpriram e reestruturaram e, nessa medida, tiveram uma vantagem e que, por outro lado, essa vantagem levou a uma recapitalização feita com esforço dos contribuintes, é direito dos contribuintes conhecerem quem são, porquê, os montantes, as condições e quem é que decidiu estes, neste caso, créditos que levaram a perdas, que exigiram uma recapitalização que obriga a um esforço dos contribuintes. E é nesta medida, com este contexto, com esta justificação, para que se possa fazer responsabilização política sobre o passado, para que se possa evitar no futuro repetição de más práticas de crédito, para que haja certeza que há igualdade, não discriminação, não tratamento de favores, não promiscuidade e outras, que é importante que esta informação seja divulgada. É mais um apelo e é mais uma exigência que voltamos a fazer. Até agora, há algumas autoridades, o Governo, a maioria dos partidos, ou os partidos da maioria de esquerda, juntaram-se para impedir esta informação clara e transparente. Não coloca em causa o sistema financeiro, é uma informação sobre um grupo limitado de gente que entrou numa relação comercial, eventualmente de favor no princípio, e acabou com condições de privilégio, com incumprimento, causar prejuízo ao banco público. Por isso, como casos pontuais, excepcionais, discriminatórios, não há seguramente nenhum problema, nem para o banco, nem para o sistema financeiro. Há uma exigência de transparência democrática, uma exigência de respeito com os contribuintes e a pergunta fica: de que é que têm medo? O que é que estão a esconder? Porque é que os portugueses ainda não têm esta informação?